evening, ladies and gentlemen. Welcome to Flight 002 to Africa. Flight time will be 10 hours and 45 minutes, cruising at an altitude of 40,000 feet. For your listening pleasure, there are 12 channels, so with your relaxation, enjoy some cool vibration. Eu cresci num ambiente de black music, né? E samba, né? Música negra em geral, né? Eu cresci nesse ambiente. Meu pai curtia os bailes, meu tio era DJ e tal. Então, eu nasci em 1976. Eu me lembro que aos 4 anos de idade eu tinha mania de ficar do lado da vitrolinha. Sabe aquelas vitrolinhas, aquelas caixinhas assim? Onde colocava o menininho e tal. Rolando o som ali, eu tinha mania de catar palito de fósforo e colocar em cima, que eu gostava de ver girando, assim, eu colocava em cima do rótulo. Então eu fui absorvendo toda aquela musicalidade ali, rolava Al Green, rolava Marvin Gaye, rolava Niceto, rolava Jovelina, rolava vários sons ali. E aí chega nos anos 80, um dos meus tios mais novos, né, o mais novo, que é 7 anos mais velho que eu, ele começou a cair na onda do break, na moda do break na época, né? Que aí os caras usavam luvinha branca e tudo mais, aí os caras... Tô contando a minha história, na verdade. Mas... aí eu comecei a tentar imitar os passos dele e tal e tudo mais. E aí ele curtiu os bailes, né, da época. E tinha os bailes na quebrada e tal, tinha as festas de casamento, as festas de 15 anos. Antigamente na quebrada qualquer coisa era motivo de festa, né? Então a galera se reunia, fazia uma festinha e na molecadinha nós ia, né? Que a gente era bem rueiro mesmo. E aí eu mais velho, eu comecei a ir pra baile, né? Tinha uma domingueira no Diadema, que era do Xereta, do lado da Praça da Moça. Era um baile chamado Xereta, a casa chamava Xereta. E aos domingos a gente ia brincar na Praça da Moça. E aí a gente pedia pro segurança depois, umas 18 horas, a gente pedia pro segurança deixar a gente entrar pra curtir um som. E aí o segurança, ó, molecada, fica 20 minutos lá que vocês não podem ficar lá. A gente acabava ficando o baile todo. Isso eu tinha 8 anos de idade já. A gente ficava meio que o baile todo e tal. Era bem moleque de rua mesmo, era rueiro pra caralho. E aí eu fui crescendo, aos 11 anos de idade, eu tinha um amigo meu, eu conheci um amigo que era o Edson. E o Edson começou a me levar aos bailes de São Paulo. E aí, tipo, 11 anos de idade, ia pensar, pô, o cara tava em baile virando a noite, 11 anos de idade. Pô, naquela época não dava muito problema não tinha muito B.O. E aí, aos 11 anos de idade, eu já tinha uma sujeirinha aqui, tava um bigodinho, um negocinho aqui, já enganava. Meio que já adiantou, 11 anos de idade já tinha tudo isso aí. E aí eu fui pro Projeto Leste 1, era o baile que a gente mais ia no Projeto Leste 1. A gente foi no Neon, ele me levou no Neon, no Leste 1, vários outros. A Gisela, a Cris Disco Club, Chopapo, ele me levou em vários. Ele era tipo 3 anos mais velho que eu. E ele já trabalhava e tal. E aí num desses bailes, que é o Projeto Leste 1, a gente resolveu curiar uma roda gigante que tava rolando. Toda vez que essa roda rolava, mas a gente nunca ia olhar, porque a gente era... Na época era função, indo pro Lagartixa já, entendeu? Então a gente dançava uns passinhos e tal. Não tenho vergonha. Tinha um cabelinho, passava Jennifer Black na época, que era um tipo de alisante pra alisar o cabelo. Mas na verdade a ideia era enrolar o cabelo, porque na verdade não alisava, né? Acabava enrolando. E aí a gente fazia um requinho e deixava uma franjinha assim na frente, assim, era uma parada. E usava caixa réu na época. E aí a gente foi curiar essa roda, quando a gente curiou essa roda, a gente viu que os caras faziam uns movimentos muito loucos. Os caras pulavam pra lá, pulavam pra cá, giravam, faziam uns bagulho, a gente olhou e falou, caralho, velho, a gente tá dançando passinho, velho, e esse bagulho que é o que liga, olha o que os caras fazem, mano. A gente faz o que todo mundo faz, esses caras fazem outra coisa, velho, então a gente tem que fazer isso aí. E aí o Edson, ele tinha um primo que andava junto com os dançarinos do Sampa Crew, na época, e que era o Fábio. E aí ele morava no Jabaquara, a gente foi até o Jabaquara lá saber onde aquela galera que dançava se encontrava. E aí foi que o Fábio falou pra gente, ó, esses caras são todos sábado, eles estão ali na São Bento. E aí no outro sábado seguinte a gente foi pra São Bento conhecer o que era e tal. A gente viu que os caras tinham uma identidade visual, o visual dos caras era outro.
Os búticos que os caras usavam era outro, a calça, a camiseta. O som era outro. A gente se ligou que o som que os caras gostavam de dançar realmente não era aqueles do baile. Era outro som que os caras gostavam de dançar. E aí a gente começou a entrar nesse universo da dança. E aí sim, eu comecei dançando, a gente entrou nesse universo da dança. E aí eu conheci o hip hop, isso foi em 89 já. E me assumi parte dessa cultura. E aí com essa coisa dessa sonoridade que não tocava nos bailes, o Edson começou a fazer um curso de DJ, porque ele queria tocar na noite e tal, tudo mais. E aí lá no nosso bairro, eu cresci em Diadema, no bairro do Campanário, eu sou de lá. E aí tinha um curso lá que o Guiná, o DJ Guiná fez, que era um cursinho de DJ. O Edson começou a fazer esse curso, eu comecei a acompanhar o Edson, só que eu não mexia nos toca-discos. Eu ficava só ouvindo o que o Guiná ensinava pra ele. Então eu pegava aquele ensinamento de tabela, chegava em casa, tinha um 3 em 1 do meu pai, era um Panasonic na época, eu lembro. E eu começava a tentar fazer os mesmos movimentos ou tentar fazer as contagens de compasso que o Guiná ensinava pro Edson. E aí eu resolvi querer ser DJ também, porque eu queria tocar as músicas que a gente realmente gostava de dançar. E aí, por conta desse sentimento de querer tocar as músicas que a gente gostava realmente de dançar e não aquelas que tocavam no baile, em todos os bailes tocava a mesma música, a gente resolveu ser DJ mesmo por conta disso, pra tocar os sons que não... Ou seja, a gente já era underground antes da hora, sem saber. E aí foi assim que eu entrei no universo de ser DJ, né? E aí depois eu entrei num grupo dançando, que era o DNR. DNR significava Diga Não ao Racismo. E eu entrei nesse grupo dançando, só que eles tinham a dificuldade de ter de ter o DJ, porque nunca fixavam um DJ, e na época eu já estava aprendendo a tocar, eu já estava tocando um pouco. E eles falaram, ó, você não quer ser o nosso DJ? Aí a gente coloca um outro dançarino, o Borrão entrou no meu lugar. Na época, o grupo de rap tinha dançarino, tá? Entendeu? Hoje os caras não colocam, na época tinha. E aí eu passei a ser DJ do grupo. Quando eu passei a ser DJ do grupo, eu comecei a mexer nas letras. Porque algumas letras não se encaixavam na base, porque antigamente a gente não tinha um produtor específico, não é que nem hoje, que você tem vários beatmakers. Não tinha nem ideia do que era beatmaker naquela época. Então, tipo, pra gravar uma fita cassete era difícil. Imagina você gravar um disco e tal, tudo mais. Então a gente usava instrumental dos rap internacional, né? E vinham os discos, que era single, que eram as músicas de trabalho. Então a gente via na galeria aqui, na 24 de maio, comprava os discos importados. E quando não tinha o importado, a gente comprava o pirata, que tinha um instrumental. Então a gente usava o instrumental pra cantar em cima. Na época, e até hoje tem esse problema um pouco, mas na época não tinha aquela ideia do compasso, negócio de 16 barras, essa parada, não tinha essa ideia, ninguém tinha esse conhecimento. Então os meninos escreviam e às vezes passava do refrão daquele instrumental gringo, né? Ou faltava para chegar no refrão. E eu já sabia contar compasso e comecei a entender isso. E aí eu comecei a mexer nas letras dos caras. Nessa de mexer na letra dos caras, e tinha uma música em específico que eu ficava brincando de imitar o Renato Russo, que era a música da Candelária. E eu ficava lá no Vigário Geral, tinha alguns tenentes, que era cara de pau, coitado daquela gente. E aí os caras começaram a achar que eu tinha que cantar isso, mas mano, eu não sou MC, eu sou DJ. E aí os caras, não, mano, vai ser muito louco, você sai do tocar disco e sai cantando esse som aí, fazendo dessa forma aí e tal, não sei o que lá. E aí eu passei a cantar essa parte da música, então era tipo um DJ vocal, tá ligado? E era meio louco, assim, era meio novidade. E aí tinha uma outra música nossa que faltava, que era próprio nome do grupo, o nome da música era Diga Não ao Racismo. Então faltava uma outra parte. E aí eu peguei e me aventurei de escrever essa outra parte que faltava. Porque antes era normal você repetir uma parte. E aí depois já não era mais normal repetir uma parte, então faltava uma outra parte pra fazer. A maioria dos rap na época tinha 3 partes, e o nosso só tinha 2 partes e a gente sempre repetia a primeira. E aí a gente resolveu, eu peguei por conta própria e escrevi a parte. Falei, ó, toma, escrevi uma parte aí, tá, a parte que faltava. Eu já tenho uma ideia como é que vai ser, vai virar essa base aqui nessa hora e tal, porque eu fiz uma levada meio rápida, tá ligado? E aí eu dei pros caras, os caras falaram, não, mano, você fez, você canta. Eu falei, não, como assim, velho? Eu sou DJ, eu não sou MC. Não, você canta e tal, não sei o que lá. E aí eu deixei de ser DJ e virei MC do DNR. Essa foi mais ou menos minhas conquistas, os meus aprendizados dentro do hip hop. Eu cheguei
cheguei até ser MC, o grafite não rolou, não virou. Quase era o hip hop em pessoa. Quase, mas não rolou o grafite. O grafite não aconteceu em minha vida. Ainda há tempo. O Marco, eu já conhecia ele um tempo, que ele era DJ do Possivelmente Zulu, né? É o Rap Hood, Johnny MC e DJ Marco. E aí a gente se conhecia dos shows e tal, tudo mais. E antigamente, nos anos 90, muitas vezes a gente mesmo era o nosso público. E aí a gente acabava se conhecendo naturalmente, porque tipo assim, o cara cantava lá e você ficava esperando a sua vez, mas você assistia o show do cara. Aí você subia e o cara ficava lá assistindo o seu show, que era o início, né, velho? Então rolava uma certa cobrança. E aí eu tô abrindo um parênteses, na verdade. Rolava uma cobrança de tipo, quando o cara cobrava uma ideia, uma ideia sua, não era porque você tava indo mandando muito mal, é que a galera entendia que você podia fazer melhor. Na época, o assunto principal da época, além das denúncias, né, do cotidiano, o assunto principal era falar de questão racial e de crianças de rua, em situação de risco. E era muito louco isso aí, porque tipo, os eventos, você subia no palco, você falava determinado assunto, você falou de criança e tal, em risco e tal, não sei o que lá. E aí o cara que apresentava o evento, ele chegava em você, então, mano, é o seguinte, você deu essa ideia aí, falando das crianças de rua, dos moleques de rua aí e tal, não sei o que lá, e pá. E aí tem uma frase que você falou isso e aquilo, qual que é dessa frase que você quis dizer aí? Aí você tinha que desenrolar a ideia. E se você não desenrolasse essa ideia, você era queimado. Você era tipo um embalinho, entendeu? Então você tinha que saber o que você tava falando. É bom abrir esse parênteses pra galera se ligar, molecada de hoje. Você tinha que saber o que você tava falando. Ou seja, você tinha que estudar aquilo. Não era simplesmente falar. Hoje tem um discurso muito pessoal, né? A molecada se preocupa muito no discurso pessoal. Minha rima é não sei o que lá, eu sou foda, eu sou não sei o que lá, pai, não sei o que lá, e cola as minas, não sei o que, as minas dançam meu som, com meu som, não sei o que lá, e tal, né, velho? Todo mundo tem um sonho americano, essa é a verdade, entendeu? É o sonho americano, mas nosso país não está preparado para o sonho americano ainda. Aliás, nunca teve preparado para o sonho americano. Mas é isso, né? A gente é uma outra geração, né? É uma outra geração. Também não posso desmerecer as conquistas maravilhosas que os moleques tiveram também. E eu também sei que eles passam veneno. É diferente dos caras do ano 90. Porque anos 90 a gente subia no palco e tomava tapa na orelha porque cantava a realidade, entendeu? E às vezes era preso por conta disso também. Hoje não. Não é tão assim, né? Mas enfim, eu conheci o Marco dentro desse ambiente, né? E o Niak foi mais pra frente. O Niak foi 2000 e pouco, né? O Niak ele é novo, né? Os velhos é eu e o Marco mesmo. O Niak já é mais novo. E aí o Niak, conheci ele, era 2006. Com a coisa da rinha dos MCs, eu tive um aproximamento dele quando... Olha aqui, inclusive. Tive um aproximamento dele quando eu fiz um evento eu tocava num evento de basquete. E eu lembro que eu tinha prometido um disco pra ele. E aí ele colou nesse evento pra eu poder... Que era um disco do Kanye West. Foi o primeiro disco que eu te dei? Eu te dei o Kanye West, não foi? Foi. Eu dei o Kanye West pra ele. Eu te dei o do Notorious também. Rapaz, eu nem lembrava dessa aí. Caralho. E porque ele tava começando, porque, velho, ele foi um moleque que ele tava com sede mesmo de fazer o bagulho. Então, tipo assim, velho, o Marco emprestava uns discos pra ele, tá ligado? Então ele tava no pique de fazer as coisas mesmo. E falou, porra, nada como incentivar o moleque, né, mano? Porque hoje a molecada é meio acanhada pra isso, a molecada... Eu tenho um problema com tecnologia por conta disso, porque tudo ficou fácil, tá ligado? Ficou muito fácil. Então você não tem mais aquilo, tipo, aquela correria que você... Porque quando você tem aquela correria, aquela vontade mesmo, você dá um valor maior. E hoje ele é DJ de um dos principais MCs do Brasil, entende? Você entende como é que é o esforço dele, valeu a pena pra ele? Então é muito louco.
Now before that sure shot, pure rock, cocaine flow. From the top of the key for 3 villain. Been on in the game as long as he can willy a swing. Turn the corner spinning, bust that ass and get up. Dust off the mask, whoever laughs, give him a head up. He got jumped, it pumped his adrenaline. He said it made him tougher than a bump of raw medicine. To write all night long, the hourglass is still slow. Flow from hellborn to free power like Lil. A importância é você poder fortalecer de alguma uma forma uma cena ou todas as cenas. Poder divulgar várias vertentes da nossa cultura. Hoje vocês estão vindo aqui fazer uma entrevista sobre uma festa de DJs que fazem parte dessa cultura maravilhosa chamada hip hop. Vocês vão nas ruas falar com os MCs que faz parte da cultura hip hop. Provavelmente vocês vão cobrir eventos de grafite, eventos de dança. É uma ação importantíssima que fortalece. É mais um ponto de resistência para manter a nossa cultura viva. Então a página 1 é importante por conta disso, de fortalecer uma cultura chamada hip hop e também fazer com que as pessoas entendam o que é essa cultura e passem a conhecê-la melhor. Porque é fácil eu dizer que eu sou do hip hop, mas saber a história dele você sabe? Então é isso, né? Eu acho que é isso. O Página 1 também pode cumprir esse papel, pode também. Desculpa, eu tô dando responsa. Mas é importante saber a história da nossa cultura para entender quais as falhas que acontecem, por que as falhas acontecem. Porque o hip hop não é perfeito, certo? O hip hop acontece uma parte de coisa errada também, ele não é perfeito. Mas, a partir da história, né, existe um pássaro, um símbolo africano chamado Sankofa. É um pássaro que está olhando para trás, que quer dizer retornar às suas origens para construir um futuro melhor. Ou seja, você sempre tem que entender qual é a sua origem, para você poder entender qual é o seu futuro e qual é o seu presente em especial. Para você fazer as correções. Espera aí, mas o hip hop começou assim. Por que ele está assim? Espera aí, alguma coisa, alguma vírgula foi feita aí que bagunçou. Entende? Então é importantíssimo. Não importa a tua vertente, não importa do que você fala nas suas letras de rap. Entender a história do hip hop vai muito mais além. Né? Como diria o Slim, você está dentro do hip hop, mas o hip hop não está dentro de você, então ele é preciso estar dentro de você. Entende? Então acho que Página 1 veio para, de repente, tirar essa venda. Mostrar com outros olhos o que é o hip hop. Para que o hip hop veio e por que o hip hop ele é tão universal. Porque o hip hop ele está no mundo inteiro. E para mim ele deve estar em outro planeta já. Porque ele é foda, o hip hop transforma mesmo. Página 1 é com vocês. The decent makers in the West Indies, where my pops is still in residence, the house my seat. Now here's the lead. Y'all niggas pray to hot rods and not God, while Versace play your bitches like Yahtzee, cracking jokes like you Patsy. When's the last time you had happy days, blazing up your herb to escape the maze? But the problem stays. Think big, get it big is my motto. You can go and play your lotto. I'll be singing like, baby, won't you